Olá, gente! Vamos para mais uma correção da atividade sobre Luiz Vaz de Camões. Espero que todos vocês estejam bem. Mas eu não posso começar a correção sem antes falar com vocês sobre Luiz Vaz de Camões, certo? Luiz Vaz de Camões, 1524 a 25 a 1580, certo? A biografia de Camões, permeada de lendas, nunca pôde ser totalmente reconstituída por falta de documentação, ou seja, pela falta de documentos, gente. Que pena, né? Que pena que sabemos, né? Que pena, né? Porque não pode ser reconstruída por falta de documentação, né? Sabemos que o poeta, ele nasceu pobre e morreu quase miserável. Pena, né, gente? Porque assim, ainda mais abordaram duas palavras, né? Solitário e infeliz. Mas a palavra miserável, nós já teríamos noção do que vem a ser e como de fato ele morreu, não é isso? Com pouco mais de 20 anos, em 1549, perdeu o olho direito, em Ceuta, Marrocos, onde servia como soldado raso. Regressando a Lisboa, ele levou vida boêmia e agitada, certo? Uma briga em que feriu um servidor do paço foi causa de sua prisão em 1552 e de seu desterro para o Oriente, em 1553. Durante 3 anos, ele prestou serviço militar na Índia, seguindo depois para Macau, na China, em cargo burocrático da justiça. Segundo a lenda, o poeta ele teria perdido uma namorada chinesa, chamada Dinamene, em um naufrágio, quando regressava de Macau. Nadando com apenas um braço, ele teria salvo o manuscrito de seu poema épico, Os Lusíadas, em 1569. Ele voltou a Lisboa, onde morreu em 10 de junho de 1580, ano em que Portugal perdia sua independência para o trono espanhol, né? União Ibérica. Em carta a um amigo, ele afirmou o seguinte, gente, veja, viu? Enfim, acabarei a vida e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria, que não me contentei de morrer nela, mas com ela. Gente, olha só, perfeito, né? Então, aqui tem um comentário que eu não posso deixar de falar, porque faz referência à primeira atividade que vamos fazer a correção, que é sobre o poema Eu Cantarei do Amor. Utilizado nas edições da obra como uma espécie de prefácio, a poesia lírica amorosa de Camões abre este capítulo também como uma introdução a um dos principais poetas da língua portuguesa. Pela leitura desse soneto, você já pode deduzir algumas características importantes da poesia camoniana, que são o predomínio da temática amorosa, a idealização do amor e da mulher, a busca da perfeição formal, ou seja, a forma deve ser adequada ao conteúdo, o amor, a beleza, exigem termos em si tão concertados, ou seja, tão harmoniosos com o saber, com o engenho e arte, para que a poesia atinja seus objetivos. O poema nos convida a participar de uma grande aventura do espírito, ou seja, sentir num nível mais elevado, num nível mais estético, as coisas mais importantes da vida, como a beleza e o amor. Lendo Camões, sem dúvida nenhuma, ampliaremos o saber, ampliaremos o engenho e a arte necessários aos grandes leitores. Certo, gente? E aqui, para que vocês lembrem, com relação à obra de Camões. A obra poética de Camões é considerada por um verdadeiro monumento da literatura em língua portuguesa, típico autor renascentista pela vasta cultura clássica, que sua obra revela. O autor ele escreveu em 3 gêneros, poesia lírica, poesia épica e teatro. Na sua poesia lírica, rimas, ou seja, na primeira edição, póstuma de 1595, a épica Os Lusíadas, na sua primeira edição, em 1572, e o teatro, com anfitriões, imitação de Plauto, autor latino, Filodemo e El Rei, Seleuco, autos à maneira de Gil Vicente, certo?
Certo, gente? Vamos lá. Vamos agora para a primeira questão. Pega o livro, vamos lá, página 3. Mas temos que ler esse soneto, não é isso? Vamos lá, presta atenção. Eu cantarei do amor tão docemente, pelos termos em si tão concertados, quase 2000 acidentes namorados, faça sentir ao peito que não sente. Farei o amor a todos evidente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros descuidados, temorosa ousadia e pena ausente. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, pera cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa. Aqui falta saber, engenho e arte. Gente, presta atenção. A primeira questão, ele diz assim: copie as 2 primeiras estrofes, desfazendo os versos e colocando as frases na ordem direta. Então vamos lá. Eu cantarei do amor tão docemente, pelos termos tão concertados em si, que faça ao peito que não se sente sentir 2000 acidentes namorados. E a outra é: farei o amor evidente a todos, pintando 1000 segredos delicados, iras brandas, suspiros descuidados, ousadia temorosa e pena ausente. Certo? Vamos lá? Então vamos lá. Segunda questão. A poesia lírica de Camões só foi publicada após a morte do autor. Os organizadores das edições costumam colocar esse soneto no início da obra, geralmente é o segundo poema, interpretando como uma introdução ao conjunto da lírica amorosa. Considerando as 2 primeiras estrofes, vamos justificar essa interpretação. Gente, presta atenção. O eu lírico, ele anuncia a intenção de cantar, de cantar o amor em geral, e especificamente a beleza e a singularidade da mulher amada. Esse anúncio ele é interpretado como referente ao conjunto de poesia lírico-amorosa de Camões, ou seja, com a formulação de um projeto poético, uma vez que o tempo verbal utilizado é o futuro. Certo? Ok? Vou prosseguir, ok? Vamos lá. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: que efeito aparentemente impossível o lírico pretende conseguir da doçura, tão docemente, e da harmonia, termos em si tão concertados, de seu canto? Gente, ele pretende conseguir até que aquelas pessoas mais insensíveis sintam a presença do amor e manifestem esse sentimento. Tem pessoas que não demonstram, mas ela sente ali aquele amor. Ele quer que ela exponha, que ela explore, ele quer que ele explore esse amor, certo? A quarta questão diz o seguinte: nos quartetos, o eu lírico anuncia o modo como fará seu canto de amor e os efeitos que ele terá sobre os leitores. Releia os 2 tercetos. Letra A. Copie os tercetos, desfazendo os versos e colocando as frases na ordem direta. Gente, fica assim, ó. Também, senhora, contentar-me-ei dizendo a menor parte do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa. Porém, aqui falta saber, aqui falta engenho e arte, para cantar a composição alta, milagrosa de vosso gesto. Certo? Ok? Vamos lá? Posso seguir? Então vamos lá. O eu lírico, ele pretende cantar a beleza da amada com a mesma arte com que pretende cantar o amor? E aí, o que é que vocês acham? Não, gente. Ele pretende falar apenas do comportamento recatado da amada. Considera-se incapaz de cantar a milagrosa beleza do rosto dela, pois para isso lhe faltam saber, lhe faltam arte e a técnica. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a quinta questão? A quinta questão diz o seguinte: encontre no poema 2 hipérboles, ou seja, 2 exageros. Então vamos lá. 2000 acidentes namorados. Podemos também escrever esse trecho que diz assim: 1000 segredos delicados. Composição milagrosa. É o exagero, gente, certo? E paradoxos é aquela questão, aquela semelhança sem lógica.
né? Brandas iras. Como é que ao mesmo tempo eu sou brando e como é que ao mesmo tempo eu sou agitado? Então, brandas iras e temerosas ousadia, ok? Tranquilo? Vamos lá? Ó, presta atenção. Sexta questão. Escreva em 2 parágrafos uma pequena paráfrase do soneto. Inicia assim: o eu lírico anuncia. Gente, paráfrase é a interpretação ou tradução de um texto que segue mais o sentido que a forma, certo? Que a linguagem do original, certo? Aí nós temos aqui, voltar. Aí nós temos aqui. Vocês podem colocar o seguinte: o eu lírico ele anuncia sua intenção de cantar o amor de modo tão belo e expressivo que provocará forte sentimento até nas pessoas mais insensíveis. Sobre a mulher amada, entretanto, ele cantará apenas a discrição, a honestidade, pois seus dons artísticos são insuficientes para descrever uma perfeição tão grande e uma beleza que ela considera milagrosa. Considera milagrosa. Certo? Ok? Tranquilo? Perfeito, né? Agora eu quero que vocês peguem a página 5, onde diz assim: leia a cantiga e observe a musicalidade e a graça dos trocadilhos. Cantiga. A este mote alheio, menina dos olhos verdes, por que não vedes? Voltas. Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, porque não vedes. Haviam de ser, porque possa vê-los. Por uns olhos são belos, se não hão de esconder, mas fazeis-me crer que já não são verdes. Porque não vedes. Verdes não são. No que alcanço deles, verdes são aqueles que esperança dão. Se na condição está serem verdes, por que me não vedes? Então vamos lá, gente. A primeira questão diz o seguinte: em qual medida foram compostos os versos da cantiga? Gente, preste atenção. Na medida velha, versos de 5 sílabas, ou seja, redondilhos, menores. Vamos lá, segunda questão. Nos versos, vossa condição não é dos olhos verdes. Há um trocadilho, pois a palavra verdes vem ser lida como 2 significados diferentes. Não é isso? Justamente. A palavra verdes pode ser entendida como um adjetivo indicando a cor dos olhos e como o verbo ver no infinitivo flexionado na segunda pessoa do plural. Vossa condição não é de verdes os olhos. Pelo segundo sentido, a menina não ver os olhos apaixonados do eu lírico, como ele explica no verso seguinte. Por que me não vedes? Certo, gente? Vamos lá? Vamos para a terceira questão? Tradicionalmente, as cores possuem significados simbólicos. Por exemplo, a cor negra pode ser representada pela tristeza e luto, amarelo, desespero, medo, azul, em certos contextos, representa o sonho, a felicidade, noutros, a tristeza. A cor verde no tempo de Camões tinha o mesmo significado simbólico que tem hoje. Copie os versos que explicam esse sentido simbólico do adjetivo. Gente, são esses versos. Na cor esperança, verdes são aqueles que esperança dão. Ok? Perfeitamente, né? Vamos lá, vamos seguir? Gente, ó, presta atenção. Nós temos aqui a quarta questão, que ela tem, né? Ela diz assim: no século XIX, Gonçalves Dias, poeta romântico brasileiro, inspirou-se na cantiga de Camões para escrever o poema Olhos Verdes, do qual transcrevemos as primeiras estrofes. As primeiras e as últimas estrofes. Aí tem assim: Gonçalves Dias utilizou a mesma métrica empregada por Camões? Não, né, gente? Ele utilizou versos de 7 sílabas, certo? No refrão há 2 versos de 4 sílabas, certo? Mas ele não seguiu a métrica, não. Já na letra B diz o seguinte: nos 2 poemas as palavras-chave são olhos verdes e o verbo ver. Explique a semelhança e a diferença no uso dessas palavras pelos 2 poetas. Gente, preste atenção. Os 2 dão o mesmo significado simbólico. Esperança, certo?
ao adjetivo verdes. Gonçalves Dias, porém, não fez o trocadilho entre verdes, cor, e verdes do verbo ver, certo? Vamos lá. Vamos para a quinta questão. A relação entre os dois poemas é explicitada nos versos de Camões utilizados como epígrafe do Gonçalves Dias. Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Assinala a alternativa em que se transcrevem os versos mais próximos do pensamento contido na epígrafe. Eram verdes sem esperança, davam amor sem amar. A letra C, gente, é o que chega mais próximo, certo? Vamos lá, vamos seguir. Tranquilo, né? Vamos lá. Página 7, meu povo. Página 7. Vamos lá. Faça, no caso, é a leitura, né? Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivas, né? Ou esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Aí diz assim, faça a expansão do primeiro verso, que foi o que eu acabei de ler. Então, busque amor, novas artes, novo engenho, certo? Observe aí para fazer direitinho. Observe que está marcado o engenho, porque é a sílaba mais forte, ok? Vamos para a segunda questão. A primeira estrofe é um desafio ao amor, beleza. Qual o argumento utilizado pelo sujeito lírico para explicar a impossibilidade de sofrer mais? Gente, o maior mal seria perder a esperança, né? Já ouviram dizer que a esperança é a última que morre? Então, não pode perder a esperança, né? Como esta já não existe, o amor nada mais pode contra o sujeito lírico, certo? Vamos lá. A segunda estrofe exprime a perplexidade do sujeito lírico diante do absurdo de sua situação. A esperança de não sofrer mais, por não ter mais esperança. Qual é o paradoxo com que ele exprime essa situação absurda? Gente, perigosas seguranças, né? Não tem uma lógica aí. Perigosas seguranças, certo? Vamos lá, vamos seguir? Quarta questão. Vamos lá, quarta questão. No oitavo verso, o autor utiliza uma metáfora náutica. Vamos lá. Andando em bravo mar, perdido o lenho. Metáforas como essa são lugares comuns na poesia renascentista. Procuremos entendê-la. Bravo mar é metáfora de vida agitada. Lenho é navio, por metonímia. No contexto do poema, o que o lenho, ou navio perdido, representa? Gente, representa a esperança perdida, a perda da esperança e o naufrágio do sujeito lírico, ok? Vamos lá. Quinta questão. É grande a intensidade emocional desse soneto. Entretanto, Camões ele equilibra a expressão do desespero amoroso com raciocínio, certo? Lembre-se de que o classicismo ele procura o equilíbrio entre razão e emoção, desenvolvendo um discurso em tese e antítese. Vamos resumir a tese apresentada nos quartetos? Gente, somente é isso. O pior mal que o amor poderia causar ao sujeito lírico seria tirar-lhes as esperanças. Como ela já não as possuía, nada mais teve que temer. Não estava nem aí. Não é isso? A sexta questão diz o seguinte. Só um minuto, deixa eu voltar. Tem a letra B. Isso, letra B. Obrigada. A antítese começa com a conjunção adversativa, mas resuma a contradição apresentada no primeiro terceto. Gente, apesar da impossibilidade lógica dos seus gestos aumentarem, o amor lhe reserva ainda um grande mal. Verdade, gente. Invisível, escondido na alma. Né? Vamos para a sexta. O sujeito lírico, ele conclui confessando sua incapacidade de compreender o processo amoroso. Transcreva os versos que melhor exprimem a ideia de que o amor é um sentimento contraditório, incompreensível. Não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Nossa, profundo, né? Não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Caramba!
Vamos lá, gente, continuando nossa atividade. Ó, essa atividade da página 10. Para isso, tem que ler o texto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Não é verdade? É. Todo mundo é feito de mudança. Vamos lá. Divida o soneto em duas partes, indicando as estrofes que pertencem a cada uma delas. Primeira parte, postulado, afirmação geral e categórica. Então, as duas primeiras estrofes, quartetos. Né? Postulado é o que se admite como ponto de partida de uma argumentação. Fato ou afirmação aceita sem que haja necessidade de demonstração anterior. A letra B está pedindo a segunda parte, afirmação particular, ou seja, as duas últimas estrofes, que é o terceiro. Já a segunda questão diz assim: copie da primeira estrofe um verso que resuma o postulado geral feito pelo sujeito poético. Gente, todo mundo é composto de mudança. Gente, põe isso na mente de vocês e leva para a vida. Todo mundo é composto de mudança. A terceira questão diz assim: releia a segunda estrofe e explique por que, para o sujeito lírico, as novidades são sempre negativas. Gente, para ele, as mudanças são sempre para o pior. Mas não, gente, tem mudanças que realmente é para melhor, né? O mal se acaba, deixa sua marca na lembrança. E não é substituído necessariamente pelo bem. O bem deixa saudade, que é também o sofrimento. Verdade, né? Vamos lá. Antes, a quarta questão diz o seguinte: explique a metáfora verde manto e a metonímia neve fria. Gente, são imagens de estações do ano. Verde manto é metáfora da primavera, né, que sucede ao inverno, representado pela metonímia neve fria. E é comum a associação das estações do ano aos nossos estados de espírito. A qual estação podemos associar o substantivo choro e ao substantivo doce canto? Gente, choro deve ser associado ao inverno, pois ele é considerado a estação mais triste. E doce canto, a primavera, considerada a estação de amor, de alegria, né? Vamos lá? A quinta questão: neve fria, verde manto, doce canto, choro. Com base nas respostas anteriores, explique por que a conjunção aditiva aí, que inicia o 11º verso, possui uma conotação adversativa e pode ser entendida como mas. Gente, ó, na natureza, o inverno, a estação da tristeza, transforma-se primavera, estação da alegria. Com o sentimento do sujeito lírico acontece o oposto, é a alegria do doce canto, ou seja, a primavera, que se converte em tristeza, choro, inverno. Assim, o i tem valor adversativo. Na natureza é assim, mas em mim é o contrário. Certo? Vamos lá. A sexta questão diz assim: o tema da última estrofe é o desconcerto do mundo. Qual é o sujeito do verbo fazer no 13º verso? Gente, é o tempo. Mesmo sujeito das orações da estrofe anterior. Certo? Aí assim, letra B. Com base no postulado sobre a mutabilidade do mundo apresentado nas primeiras estrofes, explique por que o sujeito lírico considera espantosa a mudança ocorrida atualmente em sua vida. Gente, a mudança atual é espantosa porque ela nega o postulado de que, pela ação do tempo, todas as coisas se transformam sempre em seu contrário. A novidade agora é que, para o sujeito lírico, o próprio tempo mudou, deixando de mudar as coisas como costuma fazer. E a letra C, relacionando a última estrofe do 11º verso, e em mim converte em choro e doce canto, explica o pessimismo do poeta na conclusão do poema. Gente, olha só. No 11º verso, o sujeito lírico afirma que nele o doce canto converte-se em choro. Como o tempo cessou de mudar as coisas em seu contrário, ele não pode mais esperar o retorno da alegria, ficando condenado ao choro perpétuo e à infelicidade. Gente, finalizamos nossa correção. Espero que vocês tenham feito perfeitamente. Se não, é só agregar a resposta correta. E não esquecer da atividade do livro, leitura primeiro e depois da página 11 a 18. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.